Olá pessoal, tudo bem? Vídeo aula 5, Introdução à Administração. Agora nós vamos falar sobre um fator importante em administração. Em alguns momentos a administração ela se encontra com outras cadeiras, com marketing, com logística, se encontra com qualidade e produtividade, se encontra com contabilidade e etc. Então, nesse momento agora, nós vamos falar sobre introdução à administração voltada para organograma, fluxograma e cronograma. O que são eles? São diagramas, diagrama de organização, diagrama de movimento e diagrama de tempo. Esses diagramas eles são muito utilizados em diversas áreas. Exemplos de áreas específicas, na organização de departamentos, no movimento dos departamentos e no tempo de trabalho dos departamentos. Vamos falar sobre gestão, introdução à administração e qualidade e produtividade. Bom, os gráficos, organograma, fluxograma e cronograma em introdução à administração. Na abordagem de administração, informamos a utilização dos desenhos, imagens, gráficos e tabelas. É o que nós utilizamos em diversas representatividades profissionais. Utilizamos a representação em softwares para integrar a aritmética e lógica. Isso nós vemos na questão dos computadores, nos softwares. Nos princípios administrativos, existem vários princípios administrativos, daí a história com os trabalhos de Taylor, Fayol, de Ford e outros pensadores, sendo um diagrama de organização, organograma, um diagrama de movimento, fluxograma, diagrama de tempo, cronograma e imagem, que é o que nós chamamos de layout. Em qualidade e produtividade, nós esbarramos com o raciocínio voltado para a área produtiva, que é um dos departamentos da administração, tá? Que é o setor de produção. Relatamos e calculamos a funcionalidade do PDCA, do PODC, do diagrama de Ishikawa, tá? E diversos outros sistemas que facilitam o desempenho para os processos produtivos, reciclagem, movimentação de materiais, tecnologia de materiais e produção, embalagem, PCP, planejamento e controle de produção, com os princípios de organização, movimento, tempo e imagem, ou seja, organograma, fluxograma e cronograma, junto com as imagens em layout. Um dado que é muito importante, a cadeira de administração, em vários momentos, ela se cruza, ok? Com definições, ideias e funcionalidade que são necessárias para a atividade acontecer, ok? Vamos falar sobre organograma. Organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. O que é uma estrutura formal? É uma estrutura organizada. Exemplo, as Forças Armadas, elas têm a organização formal. Crescente, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel e general. Decrescente, general, coronel, major, capitão, tenente, sargento, cabo e soldado. Isso é a formalidade da organização, tá? É estruturado, não tem como você fugir. Ou seja, é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. É claro que cada instituição tem o seu organograma. A Marinha tem o seu, o Exército tem o seu, a Aeronáutica tem o seu, a Polícia Militar e as empresas no contexto geral. Acredita-se a criação dos primeiros organogramas ao norte-americano Daniel C. McCallum, administrador de ferrovias, no ano de 1856. Por quê? Ele precisava organizar, movimentar em tempo real. Então ele precisava de uma organização de tudo aquilo que ele ia fazer, ok? Os organogramas mostram como estão expostas unidades funcionais, os departamentos, né?
a hierarquia e as relações de comunicação existente entre estes. Em um organograma, os órgãos são dispostos em níveis que representam a hierarquia existente entre eles, como eu mencionei de vez anterior. Em um organograma vertical, quanto mais alto estiver o órgão, maior é a autoridade e a abrangência da atividade. Vocês vão esbarrar, por exemplo, com organogramas com uma seguinte linha de raciocínio. Você vai ter produção, você vai ter marketing e vendas juntos, você tem RH e DP, setor de logística, financeiro, contabilidade, você vai ter o setor de informática, você vai ter o departamento de direito que cuida da parte legal dos contratos, você tem o staff, que são os assessores, e as áreas gerenciais e os gestores. Então isso é uma estrutura que se subdivide em diversas outras estruturas, ok? Nós vamos falar disso, tá, em desenhos clássicos, quando nós observarmos de próxima vez aí na representatividade. Agora sim, nós vamos falar sobre setores e seções. Um exemplo, departamento de marketing é um setor. Seção de publicidade, de propaganda, seção de promoções de vendas e outros setores. Às vezes a empresa é tão grande que essa seção numa empresa pequena transforma-se num departamento, ok? Os órgãos são unidades administrativas com funções bem definidas. Exemplo de órgãos. Por exemplo, tesouraria, departamento de compras, portaria, setor de produção, gerência administrativa, diretoria técnica. Os órgãos possuem um responsável cujo cargo pode ser chefe, supervisor, gerente, coordenador, diretor, secretário, governador, até mesmo presidente de setor. Normalmente, tem colaboradores, funcionários e espaço físico definido. Só para citar um outro exemplo para vocês, vamos citar um exemplo, setor financeiro. O setor financeiro começa assim, você tem tesouraria, que controla o setor de caixa e setor de banco. Você tem o contas a pagar, você tem o contas a receber, você tem o crédito e e cobrança e programação e análise. É onde trabalha o gestor, que é o cara que pensa como vai movimentar a questão financeira dentro da estrutura departamental. Então, a partir de agora, vocês vão começar a observar que essas divisões, elas são enormes. Até porque vocês vão ver diversos tipos de organograma, de fluxos, porque nós temos diversos tipos de empresa e diversas atividades diferentes. Um exemplo de organograma de diretoria, gestores e consultores. Você tem aí um presidente, você tem um diretor financeiro, um diretor de projetos, um diretor de RH, um diretor de marketing, um conselho administrativo e um conselho fiscal. Aqui, na área financeira, no setor financeiro, você tem tesouraria, que é dividida em caixa e bancos, contas a pagar, contas a receber, crédito e cobrança, programação e análise. Então, são muitos departamentos. Diretoria de RH, recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, benefícios, segurança do trabalho, departamento de pessoal, dividido em admissão, demissão, folha de pagamento. É muita atividade empresarial. Diretor de marketing, que cuida de pesquisa de mercado, merchandising, propaganda, promoção de vendas, saque, serviço de atendimento ao cliente, telemarketing. É muita atividade profissional. Então, os organogramas eles precisam ser muito bem divididos, organizados e alocados por tarefa. Tipo de organograma. Esse é um organograma de Coordenadoria de Administração Financeira, CAF, Coordenadoria de Administração Financeira. Aí você tem Supervisão de Administração de Suprimentos,
é o cara que cuida da unidade técnica de armazenagem e unidade técnica de compras. Aí você me pergunta, por que armazenagem? Porque o material armazenado é dinheiro. E por que compras? Porque eu tenho que controlar, porque eu vou comprar, se eu vou comprar eu vou pagar. Supervisão de pessoas, unidade de remuneração de folha de pagamento. Imagina a quantidade de dinheiro que sai para os departamentos de pessoal, para pagamento da folha na folha dos funcionários. Unidade técnica de desenvolvimento e acompanhamento de profissionais, ligado ao RH, porque cada vez que um profissional é promovido, seu salário aumenta, horas extras e uma série de outros benefícios. Então isso é custo. Unidade de ingresso, movimentação e desligamento. Quando eu contrato um profissional, eu vou ter uma despesa. Quando eu demito um profissional, eu vou ter outra despesa. Não é bobeira não, é sério mesmo mandar alguém embora. Supervisão de finanças, unidade de execução orçamentária. O orçamento de uma empresa começa no dia 1º de janeiro e se conclui no dia 31 de dezembro daquele ano, com a atividade de contabilidade, né? O balanço patrimonial apresenta essa execução orçamentária. Unidade técnica de controle orçamentário. Cada departamento tem um centro de custo. Cada departamento tem uma despesa diária, quinzenal, mensal e assim vai, até o final de um ano. Fluxograma. Fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma ferramenta esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza o trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para a sua realização e a distância percorrida pelos documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes deste processo. Os fluxogramas são muito utilizados em projetos de software para representar a lógica interna dos programas, tá? Que isso nós chamamos em informática de diagrama de classe. Mas também podem ser usados para desenhar processos de negócio, workflow, ou seja, movimento de trabalho, que envolve diversos atores corporativos no exercício de suas atribuições. Existe um gráfico chamado harmonograma que fala sobre salário dos profissionais. Para você calcular o salário dos profissionais, você precisa saber quem faz o que, quando e onde. Aí nós temos uma análise vertical, tá? E nessa análise nós conhecemos como funciona a movimentação do trabalho. Vamos dar continuidade, legal? Aí você tem um fluxograma vertical. Os símbolos utilizados no fluxograma vertical são: o círculo tem o significado de análise e operação. A seta tem o significado de transporte. O triângulo de cabeça para baixo é arquivamento e definitivo. O símbolo quadrado, execução ou inspeção. O triângulo na posição correta é permanência temporária ou passagem, ou seja, arquivo provisório. E o D, ou seja, o círculo pela metade, é demora ou atraso. Em alguns locais, espera. Se você parar para analisar, se cada atividade, em cada momento, tiver uma operação, um transporte, uma inspeção, uma execução, esses diversos símbolos, nós vamos ter um fluxograma, nós vamos ter um diagrama de classe, nós vamos ter uma análise de sistema, tá? Nós vamos ver isso, esse exemplo, no próximo gráfico, que mostra a simbologia estrutural. É assim que muitas das vezes, muitos profissionais de informática fazem um programa para poder atender a necessidades estruturais. Agora nós temos um fluxograma. Eu tenho um círculo, início, que é uma
operação. Venda, recebe a solicitação. Então você tem a atividade lá em cima, que fala que é a operação. Funcionário verifica o documento, continua na operação. A analista avalia a solicitação, é outra operação. Aí você tem 2 triângulos, se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Se sim, você gera documento e libera o empréstimo na atividade bancária. Se não, o superintendente avalia a recomendação e não autoriza. Vamos lá. Sim, gera documento e liberação do empréstimo. Então o empréstimo é liberado, fim, o dinheiro é liberado. Se não, o superintendente avalia a recomendação, executa a aprovação e vai dizer sim ou não. Vai fazer o analista vai comunicar ao cliente a possibilidade da liberação de empréstimo ou não. Isso aí é um exemplo de uma atividade bancária, que é um programa. Você constrói esse programa no próprio computador. E às vezes é a atividade dos profissionais. Existe o fluxograma, tá? E cada atividade dessa tem um tempo de execução. E esse tempo de execução faz com que o tempo do profissional seja remunerado. Então eu preciso de um diagrama de movimento para saber quanto vale cada movimento desse. Daí a criação de valores e salários. Então isso são atividades muito importantes. Agora você imagina isso no processo produtivo, no ato de produzir. Você imagina o fluxograma de um departamento com mais ou menos aí 50 máquinas e cada máquina a cada hora produz 1 tonelada. 50 máquinas, 50 toneladas em 1 hora. E em 10 horas? É muita produção. Isso em um dia. E os outros dias? Então, se pararmos para pensar, o fluxograma e os diagramas, eles nos dão um suporte técnico muito grande para sabermos como vai ser a funcionalidade da atividade profissional. Legal? Cronograma. Agora vamos entrar no diagrama de tempo. Crono vem de Cronos, o deus do tempo, e grama vem de diagrama. Por quê? Tudo aquilo que você faz requer um tempo, tá? Requer um acompanhamento bem técnico. Então é nesse momento que você começa a analisar tudo aquilo que você faz. Tá? Vamos citar um exemplo bem minucioso. Tá? Hoje, se nós formos desenvolver um trabalho, esse trabalho gera hora homem, ok? Então o profissional trabalha e é remunerado pelo seu tempo. Então o cronograma é um instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama, que não são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período de tempo. É nesse momento que você conta o tempo daquilo que é feito, não as atividades que são feitas. As atividades podem ser muitas, você só conta ali o tempo. Em nível gerencial, um cronograma é um artefato de controle importante para levantamento dos custos de um projeto e, a partir deste artefato, pode ser feito uma análise de viabilidade antes da aprovação final para a realização do projeto. Se você hoje tem um projeto que a empresa vai gastar 10 milhões em um ano, a empresa vai ver se é viável esperar por esse projeto ou não. Então a empresa vai investir 10 milhões em um ano, que vai dar aí uma média mais ou menos de 800 mil por mês. Isso é muito dinheiro. Agora, a verdade é, o projeto é bom, o projeto tem uma viabilidade, então são esses níveis de diretoria que analisam esse tempo de projeto. É nesse momento que você pede um cronograma do projeto. Eu quero a primeira etapa do projeto para 3 meses. Então, em 3 meses, você vai ter que apresentar um projeto e a viabilidade desse projeto com o mercado. Se a empresa achar interessante, ela investe. Se ela não achar interessante, ela cancela o cronograma. Então, isso é uma forma de analisar. Outro exemplo de analisar o cronograma
é através de um layout. É um gráfico de imagem, tá? Através do AutoCAD ou maquete que apresenta a empresa por cima, conforme sua planta, muito utilizada em arquitetura e engenharia. Vamos analisar melhor. No meu diagrama de tempo, eu preciso visualizar o que eu vou fazer. Né? Por exemplo, quando um estudante de faculdade faz um TCC, aí vocês me perguntam, o que é um TCC? Trabalho de conclusão de curso. Ele vai apresentar a representatividade do trabalho dele para um ano, dentro de um cronograma que eu vou mostrar para vocês abaixo. Então, durante o ano, a parte mais difícil do projeto do TCC é a pesquisa e a definição do tema dentro da sua área. Por quê? É um trabalho inédito e ser inédito o trabalho significa muita leitura, ok? Então, o cronograma é um diagrama de tempo. Apresento para vocês um cronograma, tá? Então, escolhi um exemplo. Período de candidatura, validação da seleção de candidatos, divulgação dos resultados, matrícula e inscrição. Período de candidatura, validação e seleção dos candidatos, divulgação dos resultados, matrícula e inscrição. Período de candidatura, validação e seleção dos candidatos, divulgação dos resultados, matrícula e inscrição. Vocês imaginem que isso pode ser, tá, por exemplo, um processo seletivo, isso pode ser qualquer atividade, né? Vamos colocar um processo seletivo. O primeiro momento é recrutamento, tá? As pessoas se inscrevem, mandam um currículo, as pessoas preenchem ficha de inscrição, os funcionários internos são analisados, então analisamos a quantidade de funcionários para participar. Depois vem a seleção, que é a segunda fase. E por último, que são as últimas avaliações, exames médicos, etc. Nesse caso aqui, esse é um exemplo para um ano. Então, não pode ser a candidatura para um simples cargo. Pode ser uma candidatura para a Polícia Federal, para prova de marinha, exército, aeronáutica, concurso público, que leva um grande tempo para a validação de um funcionário público. Agora, troca esse cronograma por um TCC, trabalho de conclusão de curso. O período de janeiro e fevereiro do estudante é período de férias, mas como ele sabe que vai ter que apresentar um TCC, trabalho de conclusão de curso, ele já vai começando a pensar no tema dele. Então ele tem janeiro e fevereiro para pensar no tema. Então, aqui na minha análise, ele tem capa, contracapa, agradecimento e dedicatória. Então ele tem março, abril, maio, junho, maio todo, para poder me entregar essa primeira parte do projeto. Segunda parte do projeto é quando ele já tem o tema e ele entra no desenvolvimento. Agora ele vai ter que escrever aí uma brincadeira de mais de 100 folhas, tá? E enviar para o avaliador dele nesse período de maio, junho, julho, tá? Para que o avaliador dele analise a ideia do projeto dele, do TCC. E julho, agosto e setembro é quando nós vamos concluir o projeto dele, para que o projeto dele seja avaliado, seja lido, tá? Outubro, o avaliador dele está lendo. Novembro, o projeto ou o TCC dele vai para a banca e em novembro mesmo é feita uma avaliação. Então, cada cronograma leva um determinado tempo de trabalho. Aqui poderia ser um projeto, aqui poderia ser um TCC, aqui poderia ser a primeira fase de um projeto empresarial. Digamos que você prepara um projeto para apresentar para uma diretoria. Então, a diretoria da empresa te dá 3 meses. Então você apresentou a ideia do projeto, aí você tem março, abril e maio, até o final de maio, para apresentar a ideia do teu projeto. Início de maio, vamos lá, meado de maio, te deram 3 meses. Você apresentou, a ideia é muito boa, e a diretoria quer ver a segunda parte desse projeto. Então você tem até julho. E a diretoria gostou e falou, você tem até o final de setembro para entregar o projeto todo. Se o projeto todo ficar pronto, é aquele detalhe, né? O investimento na atividade, no tempo do profissional. Poderia ser um ano, mas vamos analisar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
Se pararmos para pensar, nós temos aí uma média mais ou menos de 7 meses. 7 meses é muito tempo de dinheiro. Muito tempo de dinheiro envolvido de uma empresa, muito tempo de dinheiro num projeto, muito tempo de dinheiro envolvido nas atividades profissionais. Então, os projetos são coisas muito sérias que dão um retorno muito grande. Então, o profissional de administração, ele trabalha com projetos. E a parte de projeto é muito importante. Outro exemplo de cronograma. Aqui tem um cronograma anual. Cronograma do projeto, indicar critérios, as principais etapas para o desenvolvimento de um projeto. Calendário de 2012 a 2013. Vai levar um ano esse projeto. 1. Revisão da bibliografia. Então, em janeiro, um ano inteiro para essa bibliografia ser revisada. 2. Discussão teórica em função da determinação dos objetivos. Então, em janeiro, ele vai apresentar a teoria, os raciocínios. Fevereiro e março. Localização e identificação das fontes de obtenção dos dados ou documentos. Basicamente, já estou falando uma tese de mestrado e doutorado, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, quando você fala em documentos, você tem que ter originais e cópias, e você tem que autenticar esses documentos em cartório, por causa da veracidade da informação. Então, quando você defende uma tese, um projeto, quando você hoje administrador vai fazer alguma coisa, você tem que verificar a veracidade dos dados. Determinação de categorias para tratamento dos dados documentais. Um exemplo disso é quando uma empresa faz um projeto. A empresa vai ter que registrar a patente desse projeto. Então isso leva tempo. Análise e interpretação das informações, redação, aí no caso é uma monografia, revisão de redação, tá? Divulgação dos resultados ou defesa pública. Então, se você parar para pensar, um projeto leva tempo e é o projeto que dá dinheiro, porque com base num projeto que você faz trabalhos, faz uma série de atividades. Então, leve um projeto a sério, principalmente um projeto empresarial, porque vidas profissionais estão envolvidas. Agora, nesse momento, nós vamos conhecer diagramas. A eficiência nos diagramas empresariais. A eficiência e a eficácia da gestão empresarial, pensar e agir. Então, quando você faz um projeto, você pensa e coloca esse projeto na teoria. Voltamos ao nosso tema principal, a produtividade empresarial. Então, a administração busca muito produtividade empresarial. Como os gestores fazem isso funcionar? Que pode ser obtida também mediante adaptações aplicadas ao contexto organizacional. Setor público. Aí agora vamos analisar, o setor público funciona? Sim ou não? Não. Por quê? Tem muita burocracia. Na verdade, nossa proposta é insistir na abordagem da gestão focada no controle das causas dos processos, como base para o atendimento dos efeitos pretendidos. Um exemplo disso, você vai num determinado bairro e tem que construir uma passarela que todo mundo precisa. Demora pra caramba, demora uma eternidade. Já uma empresa privada, não, já faz uma análise, já vê os custos e coloca para acontecer. Por quê? Se funcionou, ótimo, parabéns. Se não funcionou, a pessoa que está à frente do projeto é demitida. Exemplo disso, num país de primeiro mundo, se você vai construir uma ponte, uma passarela, alguma coisa, existem duas empresas envolvidas, o poder público e uma empresa privada. É contratada uma seguradora que vai assegurar a ponte, assegurar o projeto. Por quê? Quem vai fazer a inspeção da qualidade de tudo aquilo que está envolvido dentro dessa gestão empresarial é a empresa pública. Então, hoje, se um projeto tem a validade de 5 milhões, ele é dobrado, ele vai para 10 milhões, porque tem o seguro. E quem vai inspecionar tudo isso? A seguradora. Porque se amanhã ou depois o projeto der ruim, a ponte cair, a passarela cair, o prédio cair, a seguradora tem que reembolsar todos. Aí você me pergunta, por quê? Porque é assim que funciona os trabalhos nos países de primeiro mundo. A proposta já é amplamente conhecida, como também é conhecida a insistência por parte de alguns chefes, não líderes, se apegando ao combate aos efeitos numa atitude corretiva apenas. Então os diagramas, eles fazem a correção do tudo, tá? Eu falei para alguns grupos
que, principalmente quando você entra na parte de produção, e primeiro você faz um PDCA. Você escolhe uma forma de trabalhar. Você vai fazer fritar um ovo, você vai fazer um bolo ou fazer uma feijoada. Aí quando você entra no diagrama de Ishikawa, você vê todos os erros que você cometeu, porque você quer fazer do teu jeito, mas você esquece que existe uma fórmula, um procedimento, um padrão, uma bula desenvolvida. Isso é desenvolvido através dos trabalhos de Frederick Winslow Taylor, tá? A ciência em substituição ao empirismo. Então a administração é um trabalho científico, não é só para testar. Tem que haver trabalho de fato, tem que haver metas de fato. Vamos continuar. O velho e bom diagrama de Ishikawa dentro da relação de causas e efeitos é um dos melhores instrumentos para a abertura da cabeça para compreender que nada acontece por acaso. Então o trabalho de administrador tem um trabalho sério. A produtividade tão almejada depende de um processo de gestão centrado nas causas e suas variabilidades. Eu geralmente faço trabalhos para empresas chamado estudo de viabilidade. Tipo, é viável montar um negócio? Então hoje você vai investir 100 mil numa empresa. Aí você me cobra. Poxa, quanto você cobra? Eu cobro 10% para fazer um estudo de viabilidade. Aí você vai me perguntar. A empresa vai funcionar? Não, eu vou fazer um estudo para dizer se você deve investir ou não. Pô, mas eu vou gastar 10 mil. É melhor você gastar 10% do teu investimento para saber se sua ideia vai dar certo, se a sua empresa vai funcionar, ou investir 100 mil e não dar certo. Isso é estudo de viabilidade. Eu já fiz esse estudo para 2 empresas, inclusive uma empresa internacional, um empresário angolano. E o trabalho funcionou. Até hoje nós somos amigos, tem uns 6 ou 7 anos que eu fiz esse estudo de viabilidade para ele e funcionou. Ele investiu muito dinheiro e desistiu. Por quê? Porque ele ia fazer um gasto excessivo e não tinha parado para analisar uma série de procedimentos que ele nunca tinha imaginado. E detalhe, teve que ser feito estudo em 3 tipos de moeda. Olha o trabalho do administrador. Em real, na moeda angolana Kwanza e no dólar, que é a moeda que movimenta o mercado. Tá, até perguntei se ele queria que fizesse em euro, mas não precisou. Tá? E lembrando para vocês, qualquer conversão que você faz, você tem os softwares, tá, que te dão suporte pela internet. O nosso consultor e guru de gestão pela qualidade, existem vários. Nesse caso, no diagrama de Ishikawa, denomina as causas como itens de verificação e o efeito como item de controle. No mais, o que se deseja transmitir e conseguir em termos de resultados é o mesmo. Por quê? Para melhorar o entendimento da ferramenta, criou-se inicialmente o conceito do diagrama de Ishikawa com os 4 M's. Vocês sabem que o diagrama de Ishikawa são 6 M's, tá? O diagrama de Ishikawa começou com 4 M's, de Kaoru Ishikawa, que mais tarde acrescido ficou em 6 M's e tornou-se hoje, com as novas modernizações, 8 M's. 8 M's para empresas muito grandes, tipo Petrobras, etc. Tá, ok? São padrões que nós temos que analisar muito altos, tá? Esta formatação ajuda na memorização e uso prático do diagrama em várias situações dentro da empresa, na busca de soluções que possam reduzir desperdícios e melhorar o desempenho da empresa. Vocês observam a importância dos gráficos, organogramas, diagramas, fluxogramas, como eles funcionam, como a departamentalização, como as atividades elas têm uma influência muito grande. Vamos continuar, tá? Demos um destaque na figura no item mão de obra, item que representa os talentos da empresa, cuja motivação é profunda preparação técnica e humana é de fundamental importância para a condução dos demais fatores de causas que vão afetar diretamente os
resultados de produtividade. Então, hoje você olha a importância da parte produtiva dentro do que nós chamamos de administração, PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar a produtividade, que em produção tem um departamento chamado PCP, Planejamento e Controle de Produção. Nossas abordagens aqui no gestão e resultados. O que é gestão? É gerenciamento. O que é resultados? Metas, os objetivos daquilo que foi pensado. Tem sido insistente no que diz respeito ao gerenciamento do ser humano e sua importância em todas as fases dos processos e resultados das empresas. A gestão, portanto, deve sair do modo automático de chefia, de correção de problemas, para a condição de líder que pensa, planeja ao estilo do método PDCA: planejamento, desenvolvimento, controle e ação, que delega e faz com que as providências, processos e resultados aconteçam. Fora disso, o estilo é o abominável System Embromation, ou seja, abominável sistema de embromação, do embromation, aquele cara que enrola e não entende nada daquilo que está fazendo, não é mesmo? É tipo a teoria do estudante, né? A teoria de Homer Simpson, né? Você está explicando, né? E o aluno está pensando, rosquinha, você está explicando e o aluno, rosquinha, está viajando. De repente, ele descobre no resultado final que a rosquinha é um 0, porque ele não se concentrou. E todo o trabalho do profissional requer uma atenção muito grande. Eu mesmo, quando era estudante, eu tinha o péssimo problema de debater com os professores na faculdade sobre por quê. Por quê? Qual a necessidade? Por que nós colocamos isso em prática? Tá? Discutir muito sobre atuar na área de recursos humanos e ter um professor de RH que às vezes ele não falava as simbologias e as funcionalidades empresariais. Então, muitas das vezes a gente discutia, mas por quê? Era uma discussão saudável, era uma discussão que te dava importância enquanto pessoa, até porque você quer saber a etimologia da palavra, você quer saber para que significa aquilo, por que esses resultados. Então, o administrador não é uma pessoa, tá? Estudar administração não é tão somente ler conteúdos, é debater, é você falar um pouquinho sobre a ideia da onde você trabalha. É como se, por exemplo, chegasse para cada um de vocês e dissesse assim, a prova de vocês, vocês não vão escrever nada, vocês vão apresentar a empresa que vocês trabalham. Vocês vão dizer para que a empresa serve, aonde você trabalha, qual a sua área de atuação e etc. Aí já ficaria aquele nervosismo, meu Deus, eu vou ter que ir lá na frente falar. Sim, é o que acontece com o TCC, trabalho de conclusão de curso. Às vezes, para chefiar uma equipe, você tem que apresentar a empresa para a equipe. O que são os diagramas? Diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto. Exemplo de diagrama. Os diagramas mais comuns eles aparecem na matemática, tá? Que é o chamado plano cartesiano, que todo mundo odeia, né? Positivo, negativo, para cima positivo, para baixo negativo, seno, cosseno, tangente. Pô, mas isso é muita coisa. Não, isso é a realidade. É a matemática da administração que as pessoas não conseguem entender. Se eu tenho 4 negativo e 4 negativo, eu tenho 8 negativo. Se eu tenho 8 positivo com 5 positivo, eu tenho 13 positivo. Se eu tenho 4 negativo e 2 positivo, eu continuo tendo 2 negativo. Então, isso é a funcionalidade da administração. Normalmente é formado por palavras-chave ou conceitos que são ligados por linhas e setas, que definem o raciocínio a ser seguido, para que seja possível entender o tema. Quando nós falamos de diagramas, nós falamos também em tabelas, que são retas, pontos e traços, muito utilizados na estatística, que é uma ciência matemática. A palavra tem origem no termo latino diagramatis. Podem ser sinônimos de gráfico,
Gráfico em coluna, gráfico em linha, gráfico em tabela, desenho, esquema, figura, esboço. Exemplo disso. Antigamente as pessoas tinham pouca instrução, então os ônibus tinham cores. O ônibus verde vai para o centro da cidade, o ônibus amarelo, o ônibus azul, né? Aí depois começou a colocar informação, número de ônibus, 775, 776, 342 e etc. E com o tempo, conforme as pessoas foram aprendendo, aí foram colocando cores, números e nome, ou seja, destino, do local tal ao local tal. Beleza? Os diagramas são frequentemente usados como ferramenta de estudo, já que se sabe que a assimilação de conteúdos acontece mais facilmente através de esquema e representação gráfica. Por eu dar aula também de matemática, também sou professor de matemática, eu trabalho muito com essa ideia da realidade do raciocínio lógico. Quanto maior a sua lógica de raciocínio, maior serão os seus resultados de tudo aquilo que você espera, de toda a atividade, de toda a funcionalidade. Também pode ser usado para demonstrar o fluxo organizacional de uma empresa. Diagrama é o nome dado ao esquema usado como base da organização de cenários em filmagens de cinema ou em programas de televisão. Diagramar, usado como verbo, tem o significado de organização e distribuição dos elementos gráficos usados em uma publicação, como jornais, livros, cartazes e sites. Olha a organização, como é que funciona em tudo isso. Considerações finais. Em toda a administração temos organograma, fluxograma, cronograma, harmonograma, cartograma, layout. E para a história, que fique claro, nós temos diagramas, nós temos cartogramas e nós temos pictogramas. Diagramas são gráficos de administração, pictogramas são gráficos de pintura e cartogramas são diagramas, tá, em cartas geográficas, norte, sul, leste, oeste e posições geográficas e históricas, ok? Então a administração está dentro disso tudo, de todo esse aprendizado. Em alguns momentos a administração vai esbarrar com a parte de qualidade e produtividade, principalmente nessa interligação. Vai esbarrar com muita logística, vai esbarrar com muito marketing. Em alguns momentos, as disciplinas elas se cruzam, porque é aprendizado. Nós não podemos perder esse movimento interativo, porque senão nós não podemos dizer que aprendemos mesmo administração. Legal? Então, queridos, grande abraço a todos. Ok? Tchau, tchau.